Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, sábado, dia 29 de março, terceira semana da Quaresma, avançamos a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. E o Evangelho de hoje é o de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Nesse Evangelho, Jesus conta uma história bem conhecida por nós de dois homens que subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu faz então uma oração de acordo com a vida dele. Ou seja, o fariseu era um observador acirrado dos preceitos divinos. Por isso que na sua oração ele dá graças a Deus por ele não ser como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava também o dízimo de toda a sua renda. Até aí tudo bem, ele não estava fazendo mais do que a sua obrigação em não ser mau. Porém, ele jogou tudo isso por terra ao ser tomado por um espírito de orgulho, de soberba. E isso fica evidente quando ele se compara ao cobrador de impostos, exaltando a si mesmo e detratando aquele homem que, segundo a fama por ser cobrador de imposto, era ladrão, desonesto. Certamente, Jesus, ele não criou essa história. Ele era Deus e, portanto, ele conhecia tudo o que se passava. Deve, portanto, ter chegado ao seu coração essa história. Ele observou, segundo o seu olhar divino, para esses dois homens que estavam no templo a rezar, pois toda oração chega a Deus, e daí Deus fará então uma separação dessas orações. A oração do fariseu não o ajudou muito, pois, como eu disse, ele estava sendo conduzido por um espírito de autossuficiência. Portanto, o orgulho empaca qualquer boa obra. Mas a oração que agradará a Jesus será a do cobrador de impostos. Na sua oração ele dizia: "Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador." Por causa do teor dessa sua oração, ele voltou para casa justificado. Em outras palavras, a sua oração foi ouvida por Deus. Por causa dessas palavras, Deus poderá agir na vida daquele cobrador de impostos, para que realmente ele mude, pois Deus age quando oferecemos para ele abertura de coração. Um cobrador de impostos realmente eram pessoas desonestas, prejudicavam tantas pessoas, reduzindo-as à pobreza, mas ao olhar a própria vida, aquele cobrador de impostos sentiu vergonha do próprio estilo de vida que ele tinha adotado. Ele deve ter pensado em tantas maldades que ele fez para com o próximo. Ele deixa então escapar do fundo do seu coração essa prece que suplicava piedade ao Deus de amor e de misericórdia, que não quer que os homens se percam, mas que conheçam a verdade e se convertam, pois a vontade de Deus é esta, que o homem seja salvo. Percebemos como Deus faz a separação nas orações? As orações boas ele recolhe no seu coração. Agora, as orações que têm o orgulho como alma, o Senhor rejeita esse tipo de oração. Que nesta Quaresma, meus irmãos, aprendamos a rezar de verdade. Digamos a Jesus como os discípulos, no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas: Senhor, ensina-nos a rezar. Pois a oração não é conduzida só por palavras,
A oração também é conduzida por um espírito de desprendimento, de humildade. Portanto, a oração também é um retrato da nossa alma. Então aquele fariseu subiu tanto que acabou caindo, enquanto aquele publicano, o cobrador de imposto, desceu tanto a ponto de se reerguer, de subir. Realmente, todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha diante de Deus será exaltado pelo próprio Deus. Que Deus nos faça cada vez mais santos, que esta quaresma nos ajude a alcançar os lugares mais elevados do céu. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, o Senhor vos abençoe.